Seja muito bem-vindo ao meu canal mais uma vez, o Tributário nos Move. Aqui, semanalmente, essa engrenagem funciona, trazendo conteúdo e informação para você que atua na área fiscal, tributária, que tem o interesse de entender como toda essa grande sistemática funciona, como que tudo isso impacta no seu dia a dia. E sim, aqui é o canal certo para você. Se você ainda não me conhece, muito prazer. Meu nome é Ana Bárbara Guimarães, sou advogada e consultora tributária e aqui neste canal eu trago semanalmente conteúdo para você. E sim, você também pode compartilhar esse conteúdo, porque eu tenho certeza que vai te ajudar e pode ajudar as outras também. Porque aqui a intenção e o lema é contribuir e contribuir com você. Combinado? Vamos lá, o tema de hoje é um tema que vem trazendo muito burburinho aí nos últimos dias. Aliás, o que não, né, tem acontecido na área tributária por esses dias. No mês que eu estou gravando esse vídeo, fevereiro de 2025, muitas coisas já aconteceram. E agora nós temos uma grande atualização por parte da Receita, que é a DCTF Web, mas com um agregado novo ali, que é o MIT. Ou seja, muitas dificuldades, muitas informações e acredito que até um medo, uma insegurança ali que trouxe durante essa implantação desse novo sistema operacional, dessa nova obrigação acessória que já está valendo desde janeiro de 2025. Como assim? A partir de agora, de janeiro de 2025, nós não temos mais a DCTF Web, aquela que nós fazemos convencionalmente, até uma telinha bem simples, bem assim arcaica mesmo, de os devidos preenchimentos, com relação aos tributos e as contribuições tributárias que vinham ali. Agora, a sistemática mudou. E tudo isso vem impactando com relação a uma intenção do próprio fisco. Veja, estão acontecendo muitas coisas, como eu já venho falado, e já falei aqui no início, e agora, com essa nova sistemática tributária, o fisco tem entendido e tem buscado aí por meio dessas novas implantações que é necessário buscar uma simplificação, ou seja, fazer com que seja mais simplificado, transparente, ágil e seja mais viável ali para o contribuinte poder cumprir com as suas obrigações. Porque fato é, ter uma empresa implica em também ter as responsabilidades que acompanham, ou seja, uma obrigação acessória entre a principal e a acessória precisa acontecer a entrega, as informações junto ao fisco. E nesse vídeo de hoje eu vou falar com você a respeito sobre ela. DCTF Web e o MIT, esse novo agregado que chegou no DCTF Web, causando, mas no vídeo de hoje eu quero te mostrar de uma maneira assim simplificada, até mesmo como fazer o devido preenchimento. Obviamente que você precisa observar cada critério, né, e a condição analítica da sua empresa, da carteira de empresas que você cuida e que devem fazer a entrega e o preenchimento do MIT. É uma nova obrigação acessória, precisa sim ter atenção, está havendo ainda assim por parte da Receita algumas atualizações de informação quanto a ela, mas já está valendo, o jogo já está acontecendo. Então vamos lá? Hoje nós vamos falar sobre ela, DCTF Web e o seu novo agregado. Por que novo agregado? Porque na DCTF Web, eu preparei um material para a gente conversar a respeito, na DCTF Web já temos lá o EFD Reinf e o E-Social. Cada um com a sua devida responsabilidade e incidência, as suas devidas aplicações para que aconteça a entrega de cada uma delas. E a consolidação nesse sistema, vamos chamar assim de mãe, que é a DCTF Web, e agora com o MIT. Então, no material de hoje que eu vou mostrar para vocês, a gente vai conseguir, e a intenção é justamente essa, de trazer um pouco mais de clareza e informação para você que está assistindo. E o que eu te peço é o seguinte, se você já for até agora, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo com seus amigos, equipe de departamento, para que mais pessoas fiquem ali informadas, porque é o que eu sempre falo. Cada segundo conta e sim, no tributário a engrenagem está sempre funcionando, sempre de modo ativo. Combinado? Vamos parar de falar agora, chega aqui de abertura e vamos ao assunto e o tema desse vídeo de hoje, dessa nossa aula de hoje. Combinado? Então, pega aí papel e caneta, DCTF Web e já comenta aqui para mim se você já fez a entrega dela também neste mês. Combinado? Vamos lá? Então aqui, ó, o que vai acontecer? Eu preparei esse material para que fique mais fácil, até mesmo para uma visualização, uma maneira de
a gente conseguir ir assimilando essas informações. Aliás, eu vou voltar para a câmera aqui antes da gente entrar. Vê só, mudamos algumas coisas aqui no canal. Temos um novo equipamento, a iluminação. Então me diz se ficou bacana, se ficou legal. Se precisa melhorar, vai me falando, vai me dando seu feedback, que aí eu vou procurando sempre melhorar para vocês. Combinado? A intenção aqui é trazer informação com qualidade. Por quê? Porque cada segundo conta. Muito bem. Vamos lá? Então, olha só. DCTF Web e o Meet. Ana, o que é a DCTF Web, né? Da onde ela veio, como ela surgiu, e eu vou ficar aqui no cantinho para não contaminar a imagem para você. Bom, a DCTF Web, ela fala sobre uma declaração de débitos e créditos, certo? Tributários federais. Ela já é uma obrigação que ela já existia. Aliás, por mais ou menos, se eu não me engano, 7 anos ela já está aí vigente. E dentro dela já vinha a intenção de, conforme ela fosse sendo adaptada, atualizada, já fosse recepcionando outros ali, e eu vou chamar aqui carinhosamente de agregados, tá? Então, na DCTF hoje, nós já temos ali como composta, né, integrado a ela, nós temos o FD Reinf e o E-Social. Então, lá, a primeira coisa que precisa ser aqui entendido é que cada uma dessas obrigações possui a sua característica, a sua necessidade de entrega. Então, não adianta pensar, por exemplo, que está no E-Social, vai para o FD Reinf ou vai para o MIT. Não. Cada um possui a sua característica, ok? Então, esse é o primeiro ponto. Então, o que já lançou no FD Reinf e o que foi lançado no E-Social já integra automaticamente na DCTF Web, por composição, já fica lá. Isso já vem. Obviamente, após preenchido cada bloco, cada registro e encerrado o período ali para alimentar a DCTF Web. Combinado? Então, esse é o primeiro ponto. São sistemas integrados e eu deixei aqui, fiz esse material justamente para facilitar. Então, assim, já é um sistema integrado, cada um com as suas incidências, como eu já falei. O intuito no qual foi criada a DCTF Web é realmente para acabar com esse retrabalho. Por quê? Tudo aquilo, quantas vezes a gente ia fazendo as coisas e de tempos em tempos você fazia de um jeito nenhum, de outro no outro, de outro e assim por diante, certo? Hoje, o físico, como eu disse lá no início do vídeo, tem a intenção, o intuito de trazer uma simplificação, tá? E esse termo simplificação, eu estou preparando uma aula a respeito disso, porque isso é um critério agora que até mesmo por conta da reforma tributária já traz ali muitas características importantes e que sim vão impactar o contribuinte, e a intenção é que isso seja positivamente. Combinado? Mas assim que a aula ficar pronta, eu aviso para vocês. Então, ótimo, já sabemos que é para diminuir aqui, né, a questão do retrabalho, né, e as divergências, se está com C, mas é com divergências, desculpe, e as inconsistências. Ou seja, quanto mais vezes você fica mexendo numa informação, mais é possível você ter o que? Desencontro dessa informação e abrir a margem de erro ali quanto ao que está sendo preenchido. Mas, falando da DCTF Web, nós tivemos a Instrução Normativa 2237, que por meio dela, né, ficou determinado ali o quê? A regulamentação que a partir de agora, na DCTF Web, será transmitido, passarão a ser declarados em um único documento o quê? Tudo aquilo, e aqui passa a regular a confissão de débitos tributários perante a Receita, com fatos geradores a partir de quanto? De janeiro. Você já deve ter ouvido, você já deve ter visto, e sim, a partir de janeiro, o jogo já é outro, ok? Muito bem. Então, agora aqui, quando a gente conversa a respeito da DCTF, a gente tem que ter um ponto importante. E eu vou ficar aqui no cantinho para não contaminar o material. Por quê? Essa instrução normativa, ela trouxe uma nova figura para a gente de obrigação acessória que precisa ser cumprida. Quando? Com a referente à competência já de janeiro de 25, tá? Então, são pontos que você precisa ir linkando. Quando, de que forma, aonde. E o MIT, na verdade, o que ele é? Quem é o MIT, né? Vamos entender aqui quem é o MIT. O MIT, ele vai ser
integrado ao serviço com a DCTF Web. Então, ele está lá dentro da DCTF Web. Eu vou mostrar para você como e aonde ele aparece. E ele serve para incluir o quê? Os débitos relativos aos tributos que ainda não são enviados pela DCTF Web. Ou seja, antes, esses mesmos tributos, como eu estou dizendo aqui embaixo, eles eram informados aonde? Por meio da DCTF convencional. Aquele sisteminha antigo, né? Super ali antigo. Não tem outra palavra para ele, a não ser antigo. E naquele sistema eram feitas, todos os preenchimentos de informação referente aos tributos e os débitos relativos, ok? Muito bem. A partir de agora, com a inserção do MIT, ele substitui a DCTF convencional e passa a ser informado aonde? Na DCTF Web. Agora vamos lá. Lembra que eu falei lá no começo? Cada obrigação tem a sua responsabilidade, a sua incidência, a sua característica. Muito bem. O que você então vai informar ali no MIT, na DCTF Web, lá dentro, nesse sistema integrado à DCTF Web? Exatamente o que antes você entregava na DCTF, tá? Então, o MIT, ele não vem para ser DCTF mais MIT, não. Surge o MIT e substitui a DCTF convencional, aquela antiga, ok? A partir de quando? Janeiro de 25, combinado? Então, todos os tributos antes na DCTF convencional passa a ser agora informado no MIT, combinado? E com isso, ele passa agora a ser nesse ambiente da DCTF Web, junto lá com o FD Reinf, o E-Social, tudo dentro desse mesmo ambiente, certo? Podendo ser preenchido. E aqui é uma das inovações que realmente vale a pena a gente mencionar e falar aqui para vocês. Vale a pena falar para vocês. Porque você pode tanto fazer uma inclusão manual, quanto também você pode colocar via arquivo, um software que pode ser desenvolvido mediante ali um RP, que desenvolve um arquivo específico magnético para que ele seja importado. Porque você há de convir comigo que existem empresas com movimentos ali bem expressivos e que a tomada de tempo é muito maior. Então, a intenção de que você pode fazer tanto manual, se o seu fluxo ali está ok, né, possível, quanto uma empresa que tem um grande fluxo. Então, aí ela pode fazer o quê? Fazer o desenvolvimento junto com o time de TI e as necessidades ali que o pessoal do fiscal, quanto os demais departamentos, podem assessorar e dar suporte de desenvolvimento. Combinado? Então, falamos aqui do MIT. Tá, Ana, entendi, o MIT chegou, não tem mais o que ser feito, mas me diz aí, o que tem de mudança, o que tem de transformação, né? Quais são as simplificações que você está me dizendo? Eu ouvi esses dias que para que mexer, né, com aquilo que tá quieto, mas na verdade, se a gente parar para começar assim a ver com bons olhos, a intenção, é claro que tudo isso leva tempo, é uma série de situações que precisam ser ajustadas, mas a intenção é realmente de trazer uma facilidade, né? Trazer uma condição um pouco mais célere para as informações, para os devidos preenchimentos. Aqui eu trouxe alguns pontos que você pode observar que vai te facilitar, né? Por exemplo, a antecipação da emissão do DARF. Por quê? Porque você não precisa, você tem a possibilidade de pagar o tributo antes mesmo do prazo final da obrigação. Com tudo isso, para o empresário, se torna uma possibilidade muito grande de um controle de fluxo de caixa gigantesco, que faz muita diferença no seu dia a dia. Ou seja, ainda que as apurações aconteçam e você tenha ali uma previsão do pagamento, no momento em que a apuração é encerrada, você já consegue fazer o pagamento mediante ao valor disponível que já foi gerido ali, organizado, para fazer esse efetivo pagamento, ok? Tem também, como eu já disse, a recepção automática dos tributos, ou seja, cada um no seu cada um, né? O FD, o REINF, a E-Social, mas observar a característica de cada um. A DCTF convencional, ela passa a ser extinta e agora são incluídos no MIT, estou reforçando isso toda vez, porque agora precisa seguir o MIT, tá bom? Precisa seguir ele. A extinção
já a partir, né, aconteceu agora a partir de janeiro, já foi extinto, então a partir de agora DCTF, tchau, já foi. E precisa também entender o seguinte, que por meio do MIT, então assim, não faria sentido a Receita substituir um programa que não atendesse às demandas daquele anterior programa. Parece redundante, mas é isso, não faria sentido. Então, o que ela faz? Você pode fazer, atenção, as suspensões tributárias decorrentes de decisão judicial, as compensações, os controles, perde de contas, tudo no MIT. Eu vou mostrar daqui a pouquinho as telas e você vai entender como fica mais fácil. Numa visão geral, né, é o melhor uso da plataforma web, ou seja, se há um custo, né, se há uma maneira de se otimizar essas entregas e fazer com que isso, por que não otimizar já a plataforma que vem sendo desenvolvida e que funciona muito bem, né? A gente vê pela entrega do REINF, do E-Social e assim por diante. A evolução quanto à recepção dos arquivos, porque um dos pontos que a gente precisa observar é o seguinte: quando a Receita implementa a possibilidade de inserção de arquivo magnético, é uma diminuição de tempo, que para você, para mim, para qualquer pessoa que executa essa atividade, há um ganho, né? Então, tudo isso é importante e é bom que a gente também, de alguma forma, veja com bons olhos. E a redução no número de obrigações acessórias, ou seja, a partir de agora, obviamente, não vai ser deixado de existir a obrigação, mas ela passa a ser de uma maneira mais objetiva, unificada no seu ambiente ali específico, que te possibilita, e a gente vai ver mais à frente também, nos próximos slides, que uma questão de uma melhor gestão até mesmo nas suas atividades de departamento, o que te facilita muito no dia a dia, nas suas entregas, no seu fluxo. Um ponto bem bacana e prazo para a gente que atua aqui no tributário, seja na maneira jurídica, contencioso, consultivo ou ali mesmo no fiscal, contábil, enfim, é o prazo. O prazo agora ele passa a ser até o último dia do mês, então subsequente ao do fato gerador, o que antes era até o 15º dia, agora até o dia, né, 15º dia, agora passa a ser até o último dia do mês subsequente. Então veja, são informações importantes, o seu calendário precisa estar muito bem alinhado, muito bem ajustado, para que você não perca os prazos e também não deixe ali de cumprir com a obrigação acessória. Mas, Ana, MIT, né? O que é isso, né? É um módulo de inclusão dos tributos. Então, o MIT é um módulo de inclusão dos tributos. Eu chamo ele de um novo agregadinho, mas ele é um módulo de inclusão dos tributos, tá? E o que o MIT vai exigir aí do departamento fiscal, do contábil e da folha? Na verdade, aqui a gente pode avaliar como ambas as frentes, né? Quando a gente fala de um sistema que está assim integrado com diversas obrigações acessórias, a participação é referente a cada departamento e cada um possui a sua devida análise, o seu critério. Cada uma dessas, todas as vezes, né, que temos uma exigência a ser cumprida, é importante que sejam revistos e ajustados os processos, né, e as suas responsabilidades. Ou seja, a gente está falando aqui do MIT, vamos tratar dele em específico. Quem vai fazer essa entrega? Quando vai ser feita essa entrega? De que maneira os controles vão ser desenvolvidos para que haja uma precisão na informação? Como que as coisas ali devem acontecer ou não para que o MIT seja cumprido com coerência? Que o meu trabalho não impacte no trabalho do outro departamento? Percebe que todas essas formas precisam ser observadas? E quando a gente fala em uma obrigação acessória, isso não é de modo isolado. Toda obrigação acessória precisa ser observada com muita atenção por todos que atuam na empresa, porque o impacto é para a empresa e não para o departamento, entende? Então, é aquilo que eu sempre falo, seja ativo e não reativo. Se ainda vocês não sentaram, não conversaram, não se organizaram, para que tenha uma composição ali visualmente clara para todo mundo, porque se funciona só para você, não funciona para ninguém. Você pode amanhã não estar, então quem chegar precisa ter o histórico, precisa ter as informações, precisa ter tudo. Então, busquem essa comunicação, busquem essa clareza de informação. Então, quais serão os controles necessários para desenvolver o MIT, para entregar? Porque
o controle, por que não o controle que possuam todas as entregas pertinentes na DCTF Web, para também não ter um volume enorme de controles, daqui a pouco tem que ter planilha para controlar planilha, ou um sistema para controlar um sistema. Um sistema que dê alertas, um sistema que dê informação e que traga ali para todo mundo a precisão e as mensagens, né, pertinentes àquilo ali. A habilitação do sistema integrado que otimizem e gerem os arquivos, então, ou seja, por mais, e aqui eu vou falar, né, há sempre um custo, mas por mais que tome tempo, por mais que demande horas ali, que às vezes você precisa parar para analisar, para entender, para ver layout, para ver sistema, enfim, para tudo isso, pensa a curto prazo. Qual o benefício que te vai ser ter um sistema integrado, capacitado, organizado, que otimiza a informação e que você só tem ali o tempo agora para ter mais tempo em analisar o que foi para o arquivo, o que foi recepcionado lá junto à DCTF Web, lá na implantação na aba do Meet, o que foi no Meet está realmente confere com as suas informações, entende que muda o foco? Ao invés de ficar um trabalho manual e exaustivo, você passa a ser um trabalho mais analítico. Então, por isso, a importância de ter uma atenção. E esse aqui é um ponto que eu acredito que vale muito a pena. Combinado? Bom, o time em si tem que ser capacitado. Agora, me fala aqui. Você aguarda ser capacitado ou você busca ser capacitado? São muitas informações, certo? Muitas informações. A gente está vindo aí de um começo de ano, mas com muitas atualizações tributárias. E, sinceramente, é necessário que você, profissional, independente de onde você trabalha, independente de como é o seu ambiente de trabalho, você busque para si, para o profissional que você deseja ser, sempre estar capacitado. Então, tenha atenção às notícias, às publicações da Receita, à troca de mensagens ali com pessoas que estão acompanhando, participe de grupo de estudos, esteja sempre interessado, ok? Quanto às informações. E o que eu já disse com relação à comunicação clara e efetiva entre os departamentos. Agora, vamos lá. Mas como preencher o MIT? Módulo de inclusão de tributos. Lembra que eu falei que ele se refere e substitui a DCTF convencional? Nós estamos falando dele. Então, nesse momento, você tem que entender o quê? Vira a chave. O que eu tenho que entregar aqui no MIT é tão somente o que eu já entregava na DCTF tradicional, certo? Então, não vamos confundir as caixinhas. Muito bem. Então, aqui eu tenho algumas telas que vai te facilitar, tá? Nesse material. Então, vamos lá. Aonde você vai identificar o Meet, né? Você vai entrar no ambiente da DCTF Web e ali, eu vou ficar aqui no cantinho, ó. Aqui, bem aqui, ó, no módulo de inclusão de tributos, o Meet, você já vai clicar, certo? Ao clicar aqui, você já vai vir para essa tela. Ou você vai ter a opção de importar, ou você vai ter a opção de nova apuração, ok? Lembra que eu falei da condição de você otimizar o seu tempo? Já começa aqui, tá bom? Então, ou você importa, ou você faz uma nova apuração manualmente. Muito bem. Seleciona o seu período, ou seja, janeiro de 2025, que é o período exigido agora, a partir de agora, certo? E aí, os dados iniciais, você vai começar a observar que ele vem com como eu posso colocar aqui, uma nova roupagem, mas com algumas similaridades da DCTF convencional, tá? Por que eu estou dizendo isso? Perceba que você precisa fazer, selecionar aqui as informações de tributação do regime, as informações de responsáveis de preenchimento, uma série de coisas. Normal, você faz aqui todo o preenchimento. Depois disso, você vai fazer as devidas classificações e preenchimentos também aqui. Então, classificação da pessoa jurídica, forma de tributação do lucro, cria o critério, né, de reconhecimento das variações monetárias, regime caixa, competência. Vai fazer o regime de apuração aqui, que é selecionado. Te parece familiar? É a mesma coisa que era feita ali, lá na DCTF, há pouco tempo, né? Então, entende que o que muda é a forma
tecnológica, uma nova, uma atualização, deu um plus, mas a composição de informação é a mesma, que precisa ser observada, tá bom? Então, ótimo. E aí a gente começa o preenchimento já nas telas dos débitos. Muito bem. Eu vou deixar aqui ó, o exemplo com relação ao PIS, tá? E aí você vem, seleciona o débito, e aí tem todos aqui, ó, todas as opções, IRPJ, CS, IRFF, IPI, IOF, todas aqui as incidências que já haviam no DCTF estão aqui no MIT. E aí você seleciona e vai fazer a inclusão do débito, certo? Feito isso, você vai selecionar qual o código da receita do seu tributo, da sua contribuição aqui a fazer. E aí você vai selecionar nessas opções que a gente tem aqui, que ele vai te abrir, certo? Feito isso, você vai identificar, ok, o seu código está certo, né, o período, o valor, ok? Você vai confirmar. Confirmada esse preenchimento, você verifica se tem pendências. Ó, vamos fazer um parênteses aqui. Quando a gente parece muito familiar, mas também a gente vê a questão em se tornar automático, né? Automatizar as coisas. Veja que é um arquivo que você preenche, você importa, ou você preenche ou você importa, você valida, você tem mais possibilidade de identificação, você consegue verificar e consolidar as informações mais precisamente. Então, ó, pendências, não existe pendência. E veja o seguinte, ó, verificar pendências e fica lá, tá? Verificou pendências, vai em encerramento, isso aí você fez em todos os seus, tá? Em todos os seus tributos, as suas incidências, e você vai verificar aqui o seu valor, o valor dos seus tributos aqui que você colocou. O valor fecha, tá ok? Aí você vem na etapa de encerrar a apuração. Feito isso, você vai ver lá em cima a mensagem de encerramento, que é bem a característica da DCTF Web, né? Ela dá aquela mensagem lá em cima, no cantinho. Acessa a DCTF Web e aí você já vai observar o quê? Já vai observar lá que consta o período de apuração, a categoria, a origem, a situação, já vai te aparecer o status e olha quem tá aqui, viu? O MIT, certo? E aí, aqui é possível fazer a emissão dos DARFs. Então, são todos os campos e telas que você vai ver. Gente, é claro que assim, ó, quando a gente pensa em uma nova obrigação acessória, sempre dá um pouco de medo, de insegurança. Mas lembra quando, por exemplo, foi lançado o SPED? Era algo que praticamente assim nunca se tinha ouvido falar naquilo. Gerou, eu sou da época do SPED quando começou, e foi um auê nos departamentos e foi aquele vulco-vulco. Hoje é algo comum, é algo tranquilo a ser feito. E o MIT não vai ser diferente, eu tenho certeza, tá? E aí, maravilha, a emissão do DARF pode ser feita. Mas, Ana, e quando eu tiver cotas? Né? Falando aqui de RPJ, né, e CSLL, eu tenho cotas a entregar. Quer dizer agora que eu não tenho mais isso? Não, não disse isso. Claro que a Receita também adaptou. O sistema ele passou por algumas instabilidades nos últimos dias, justamente por conta da sua implantação. Mas, por fato de haver as cotas, quando for necessário as cotas, você também consegue fazer aqui, ó. É só observar, é que minha câmera está ao contrário, aqui. Só observar com essa informação que tem o vínculo com relação às cotas a serem preenchidas. Você vai selecionar o seu tributo, né, o seu imposto e a sua contribuição, caso seja, calcular as cotas e aí cada uma delas você consegue ter aqui, ó, o controle referente a cada uma das cotas. Perfeito? Gerou as guias, fez esse valor e aqui você consegue já também emitir as DARFs. Perfeito? Agora, vamos voltar aqui para a tela cheia. Pronto. O que acontece? É importante, e eu vou bater nessa tecla novamente, que haja a interação entre cada departamento, justamente pelo volume e a complexidade das informações que passa pelos departamentos, certo?
Então, revejam os seus controles, revejam a maneira como vocês vêm se comunicando, como vocês estão se comunicando e o que pode ser melhorado. Não é hora, não é tempo, na verdade, né? Não, se é que algum dia foi possível isso, de ter reservas. Porque se vocês observarem, o volume é muito grande de informações, o volume é grande com relação também às obrigações acessórias, porém, existe sim uma responsabilidade conjunta de cada um de vocês. Então, se comuniquem, verifiquem de que maneira que as coisas podem ser melhoradas e facilitadas entre cada departamento. Com certeza, de alguma forma, as coisas podem ser melhoradas e ajudadas entre vocês. E isso tornar o dia de vocês mais tranquilo, mais sereno e que as coisas aconteçam de forma mais efetiva. Brevemente, eu falei com vocês aqui, de modo bem objetivo, a respeito dele. MIT. Todas as informações estão aqui, ó, eu trouxe aqui para vocês, eu vou ficar bem aqui no cantinho. Então, a gente falou a respeito de quem é o MIT, a gente conversou quais são as mudanças que ele vem trazendo, né, a simplificação ou não. Então, assim, uma série de informações, os preenchimentos, como realizar esse preenchimento, e eu tenho certeza, tá? Assiste esse vídeo mais de uma vez, deixa o seu joinha, compartilha essa informação, deixa aqui a sua pergunta, eu respondo você e a gente vai se comunicando e se ajudando, se contribuindo um com o outro. Combinado? Muitas coisas na área fiscal tributária ainda está por vir. Deixa aqui os meus contatos, pode me chamar, vamos conversar no que puder ser, no que for possível se ajudar, né, e contribuir. Contem comigo na jornada de vocês. Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mais uma vez, se inscreva no canal, ative as notificações e te aguardo no próximo vídeo. Combinado? Tchau!